quando você tá num estúdio, tá num trabalho fixo, às vezes a tua cabeça fica meio exausta, né, durante o dia, é difícil você Isso. chegar e fazer, Exatamente. principalmente quando você já tá trabalhando com pintura e você ainda tem que pintar pro seu portfólio, tipo, é É. difícil, né, porque a gente que trabalhou, assim, pelo menos para mim, várias pessoas assim de estúdio que eu converso, cara, vai chegando 5 da tarde, vamos dizer assim, né, que você trabalha ali das 8 da manhã, assim, cara, às vezes não é nem 5 da tarde, às vezes é 3 da tarde, a tua cabeça tá no automático já, É. você já, tipo, você já ferveu ali, sabe? E vou falar, cara, eu que gosto de matemática, eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer essa analogia pra galera, que cansa tanto a cabeça quanto resolver problema de matemática, cara. Se você está resolvendo pintura, a tua cabeça está ali como se fosse saca, uma placa de vídeo, sei lá, ela está esquentando ali, sabe? Ela Sim, está sim. gastando ali. Você chega ali uma hora, cara, que você, se isso não está acontecendo com vocês, ó, revejam seus conceitos, tem que acontecer. Vocês têm que estar pensando, não adianta. Vocês têm que usar a cabeça, tá ligado? Vocês têm que, tipo, assim, é importante usar, sabe? Tipo, é importante, vamos dizer assim, não tentar muito no automático, porque às vezes você vai tentar no automático, você vai finalizar alguma coisa, mas quando você está, né, ainda mais quando você está trabalhando com concept, coisa assim, cara, é muito importante você estar queimando ali um pouco de não queimando neurônio, né, Sim, mas mas usando esticando até um até limite onde você saudável, mas que seja levemente estressante, né? É igual a academia, né? Mesma coisa da academia. Se você for na academia e só fazer exercício com coisas muito leves, você não vai desenvolver nunca, né? Precisa ter um pouquinho de exatamente, estresse, mas não muito, senão você se machuca. também se frita, exatamente, é. Da hora você falar Então, isso, assim, legal. você vai estar usando a cabeça ali no trabalho, né? E quando você chega em casa, nossa, você não quer saber mais, né? Você não quer saber que fazer nada. Então, assim, e no trabalho eu não fazia muita coisa eles, o estúdio, por sorte, que eu trabalhei lá na Behavior, eles sempre tentavam, assim, sempre que tinha oportunidade, eles tentavam me deixar fazer, né, uma ilustração, uma coisa assim, Uhum. uma coisa mais, tipo, VisDev, tá ligado? Umas coisas mais soltas, assim. Mas no dia a dia, a maior parte era skin, né, dos bonecos. Eu trabalhei principalmente na parte de concept de personagem. Então, era aquela coisinha mais. Eu digo assim, eu não digo que é tedioso nem nada, porque eu tentava também buscar o que eu gostava dentro disso, né? Uhum. Acho que é sempre importante, mas não é exatamente o que a gente quer fazer mesmo. Mas aquilo que eu queria perguntar é nesse sentido de, beleza, então você ficava ali fazendo as skins dos personagens durante todo o seu dia, chegava de noite ou final de semana, provavelmente você não queria, não ia fazer essas coisas. E aí que bate aquela aquela dúvida a respeito do seu próprio trabalho, né? Será que eu consigo Sim, fazer, será que eu consigo pintar uma montanha ainda? exatamente, né? Você consegue fazer pedra igual eu fazia antes. Pois é bem isso, cara. Tipo, a gente vai ficando tão afastado, né, do negócio, que daí depois, quando você vai tentar de novo, às vezes você mesmo tá desaquecido, sabe? É. Porra, não sai, daí você começa a ficar frustrado e, sim, por um tempo me deu uma bad, assim. Mas de vez em quando eu tava um pouquinho mais de boa, de vez em quando até saía alguma coisa por fora do trabalho, nem que fosse fim de semana, alguma coisa assim. Legal. Às vezes saía alguma coisinha, acho que só pra gente. Porque eu sempre sinto essa vontade de, pô, você não. Uma hora eu começo a sentir assim, pô, será que eu não consigo mais pintar? Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho que Aham. fazer alguma coisa que me lembre que ainda tem aquela coisa lá que eu gosto de fazer, tá por ali. Aham. Isso é muito engraçado. Tem uma galera que ainda não trabalha na indústria e tal, né? Que tá aqui no chat, com certeza, e tá assistindo a gente. E não tem muito dessa noção que, às vezes, você é contratado por um portfólio, pela sua habilidade e tal, mas no seu trabalho do dia a dia, às vezes você nem vai executar o que tá no portfólio, né? Você vai fazer Uhum. outras tarefas e é coisa. E é isso. É trabalho, né? Você não tem que estar Sim, necessariamente sempre feliz. É trampo. Trampo é trampo, né? É o que a gente costuma sim, falar.
E não é que não é legal e tal, tem as partes legais, mas é porque isso vai acontecer de qualquer forma, né? E aí eu Eu queria. tento Hum, buscar o que, tipo, mesmo uma coisa que você não gosta de fazer, eu acho que é legal tentar uhum. buscar, né, aquela coisa que você, tentar trazer ali o que você gosta de fazer para qualquer Sim, tarefa, que você vai tentar, né, exatamente. executar. Eu gosto de pensar assim também, cara. Às vezes tem algum cliente que a gente trabalha que não é o cliente dos sonhos para os artistas. Tem artistas que não gostam de trabalhar com esse tipo, com alguns clientes assim. Mas eu sempre tento colocar algum pequeno desafio naquilo, sabe? Então, por exemplo, sei lá, Uhum. atualmente eu tô tentando voltar a desenhar mais, linha mesmo, porque tem um cliente que pede um pouco mais isso. Então eu vou tentar fazer, sabe, tentar melhorar nisso. Eu sempre tento entrar nessa mentalidade também, até pra ter dias mais saudáveis, né? Senão você vai ficar só muito estressado, Sim. porque é inevitável, né? Aí eu acho que a gente podia puxar o tópico sobre o que você tem feito, né? Essas habilidades que você desenvolveu que fazem algumas pinturas mais rápidas, né? Você estava até falando antes da nossa live aqui sobre essa questão de você gostar de fazer pinturas mais rápido e não passar muito tempo nas pinturas. E aí eu queria só puxar esse tópico para a gente explicar um pouco essa diferenciação do que é uma ilustração ou concept art, né? Acho que seria legal só Uhum. para ter essa distinção, porque muitas pessoas que acompanham a gente não sabem exatamente qual que é essa distinção, até no dia a dia de trabalho, né? Qual que é, digamos, o seu processo de criação para um ou para outro. Ou se é a mesma coisa, se você considera parecido pelo tipo de pintura que você faz. Uhum. Eu acho que depende do trampo. Tem trabalhos que eles te pedem para. É uma ilustração e ao mesmo tempo você tem que criar ali, né? Uhum, No meio dessa ilustração. Então, depende da maneira que você quiser levar. Você pode, às vezes, fazer o concept ali separadinho, se quiser, né? Porque criar aquele personagem, aquela criatura, e depois colocar na tua ilustração. Você pode meio que criar dentro da uhum, ilustração já. Então, as coisas podem se misturar assim. Mas a diferença principal, eu acho que é uma das definições que eu acho boas, assim, que a ilustração ela é normalmente o produto final do, do que o estúdio quer. Então, se eu ilustrar para o Magic, vai ser a carta, vai estar lá o que eu fiz, né? Vai estar lá. E o concept, ele é só geração de ideia e o produto final não vai ser uma ilustração. O produto final vai ser. Não vai ser o desenho que eu fiz nem nada assim. O produto final vai ser um modelo, um boneco lá que vai estar no jogo, algo assim. Então, a diferença que isso acaba causando é que nem sempre. Pô, quantos concepts que ficam lá com umas fotos coladas, às vezes alguma coisa assim, né, no estúdio, muitas vezes os concepts eles ficam bem menos até finalizados do que até às vezes do que os concepts que a gente vê no ArtStation, sabe? com certeza. Os concepts que a gente vê no ArtStation, a maioria das vezes, claro, tem artistas com muita prática, né, e muita que já conseguem deixar maravilhoso durante o processo ali. Mas, por exemplo, se a gente tem sei lá, uma semana para fazer gerar uma ideia de personagem. Então, às vezes a gente vai lá, bate, volta, não é exatamente isso, tem feedback e tal. Então é difícil você criar uma ilustração certinha, já com conceito e tudo mais. E o que acontece é que você não vai ter nada tão bem acabado, muitas vezes, mas né, você vai tentar acabar o melhor possível. Eu, quando eu tinha tempo, até falando daquilo, você tentar buscar o que a gente gosta de fazer, mas quando eu tinha tempo, eu ia lá e tentava quase que fazer uma ilustração com o meu do painel, né? Assim, deixar ele bem bonito e tal. Uhum. Mas enfim, isso é só quando por algum motivo bateu tudo certo ali, se alinharam os planetas ali, o diretor de arte gostou, assistência de direção, tudo bateu, e deu certinho, e você sobrou tempo, bem o que você faz. Sim. Mas, Porque em geral é isso, a dependendo. ilustração. Dependendo do processo
do jogo que você estiver trabalhando, ou, sei lá, de qualquer outro produto que você estiver trabalhando, às vezes uma ilustração ela serve muito na etapa de desenvolvimento visual, né? De, tipo, dar uma pré-visualização de Sim. como o jogo pode se parecer. Então, pode ser utilizado também nessas etapas. Às vezes pegar um concept e elaborar ele um pouco mais para se parecer mais com o produto final do jogo, né? Tipo, às vezes parecer como se fosse um print do jogo, ou até para, sei lá, às vezes para conseguir investidor, às vezes para as empresas levar em eventos para mostrar como que o jogo vai se parecer para conseguir uma publisher, sabe? Tipo, tem várias possibilidades dentro do mercado, não é nada muito exato, né? Se não for um produto que tem desenvolvimento constante, né? Tipo um jogo de cartas, por exemplo, que o produto final que vai dentro do jogo é uma ilustraçãozinha. Então, se não for isso, não é tão amarrado assim, né? Tipo, a produção de jogos. A gente já teve experiência, por exemplo, de pegar um color script, a gente trabalhava num color script, aí alguns frames daquele color script eram selecionados para a gente poder desenvolver uma ilustração mais complexa para servir de base para a galera do 3D referenciar a iluminação, o acabamento, essas coisinhas, né? Então, é bem misturado, né, nessa parte de desenvolvimento de jogos, né, cara? Sim. É porque, no fim das contas, o trabalho, o produto final, ele vai ser o jogo, e você tá ali para ajudar na produção, né? Então, que nem quando eu tava lá, eu fiz coisas que você falou, cenas, como se fossem cenas para parecer como se fosse dentro do jogo, para ver como é que ia ficar. Então, eu fiz algumas pinturas, assim, mais soltas, parecido com ilustração, né? Também fiz algumas coisas meio visual development, que a gente fala muitas vezes, que é essa coisa de fazer umas ilustrações soltas, mas para pegar o mood, assim, uma ideia de como vai ser o clima ali, a sensação daquele novo mapa e tal. Então, de certa forma, também acaba sendo como se fosse um concept, né? Então, no fim das contas, uma coisa que eu aprendi bastante trabalhando com o jogo é que o produto não as tuas ideias não são a coisa mais magnífica do mundo, assim, elas têm que servir para o processo, entendeu? A Sim. gente tem que, tanto que tem na publicidade, em jogos, não sei se hoje em dia falam isso, mas tinha uma frase chamada Kill Your Babies, já ouviu falar? Kill Your Babies? Já ouvi falar, mas talvez... não... Explica pro pessoal que nunca ouviu falar. Exatamente. Kill Your Babies é tipo, né, mate seus bebês, o que significa, assim, Calma, galera. né, claro, calma, né, no sentido, assim, de... Eu fui banido do Instagram. Calma aí, ô Victor. Espera um pouquinho. Uma rede social de cada vez. Calma aí. Vamos lá. Não, que é um termo que usam que é como assim, né, suas ideias são, né, seus bebês ali. Você tem que, quando você está numa produção, você não é para ser nada, as suas ideias elas vão colaborar ali, mas nem sempre elas vão ser, não sempre aquilo ali que você achou tão interessante vai servir para o projeto, né? Às vezes a direção de arte, ou às vezes o pessoal de narrativa, às vezes o pessoal até de som precisa de outra coisa. Eu já tive situações que o pessoal de som, assim, vem falar, poxa, que material que é e tal, que tipo de coisa podia ser, porque a gente está querendo que faça um certo barulho e tal. Pô, Que legal. sabe uma coisa que você não vai pensar que muitas vezes quando a gente está pintando aqui, ou está fazendo, a gente nunca não pensa nessas coisas, mas no fim das contas, eu acho que tanto para um filme quanto um jogo, uma coisa assim, você tem que pensar que tudo aquilo ali vai ser parte de uma coisa bem mais complexa até do que a sua própria, né, seu próprio desenho. Então, você tem que ter bastante desapego, assim, com relação ao que você está fazendo ali, né? Não é que nem uma ilustração que você vai fazer, sei lá, vou fazer um monte de ilustração, ficar ali um tempão em cada uma e jogar tudo fora depois, diferente. Sim. E, pô, é só olhar pro crédito de algum jogo, os créditos, né? Você vai ver o tanto de gente que tem ali. Então, quando você faz parte de uma equipe nesse porte, nesse nível, você precisa entender que, às vezes, uma ideia que você vai ter agora, que pode ser muito legal, ela vai se desenvolver, se transformar numa outra parada, nada a ver,
né, e outras pessoas vão pegar a tua ideia, vão falar que é dela e vai desenvolver pra outra coisa. Tipo assim, tem um monte de Exatamente. coisa zoada também, né? Tem coisa assim que você vai deixar ali como ideia e aquilo, no fim das contas, ó, é uma coisa que é difícil, acho que dentro do nosso estúdio, essa coisa até do. A gente mistura muito, né, as nossas ideias, nossa pintura com o ego, né? Acho que isso é uma coisa normal Sim. de artista, no geral. Mas tem muitas vezes que você vai deixar lá uma ideia, o pessoal vai falar, pô, massa e tal. E, e de um tempo depois vão voltar com aquela ideia, mas sei lá, já tá tanto tempo que a pessoa nem sabe mais quem que fez, e, Aham. sei lá, o crédito nem é mais teu, mas saca, tipo, beleza, você compartilhou ali, não precisa. Eu não ligo tanto assim, sabe? Tipo, Eu também não. se aparecer a oportunidade de falar, eu até falo, tipo, massa, tem aquela coisa que eu fiz. Mas senão também não vou ficar, o pessoal entrando na frente do pessoal, não, eu fiz lá atrás, sabe? Tipo, eu já fico feliz que o pessoal usou e pronto, sabe? Isso. Tem que ter, eu acho que esse trabalho de equipe mesmo, né? Eu acho que é importante entender, Isso, por isso que eu falei dos créditos, né? Pra você entender que você faz parte, ser uma formiguinha ali pra fazer alguma coisa muito magnífica acontecer. Porque, cara, sim. para pra Nossa, jogo é uma pensar, coisa absurda. é um absurdo, cara. É um absurdo. Produzir um jogo já é muito difícil, sabe? É um negócio muito, Sim. muito, muito. A gente não consegue nem mensurar a dificuldade disso, porque é incomparável. É incomparável. Talvez, sei lá, cinema seja algo mais. Que também não é equivalente, porque é diferente pra caramba, mas é muito absurdo, cara. É. Sabe? Então você tem que fazer. Tem que estar ali no trabalho de equipe pra fazer alguma coisa, aquela parada funcionar, né? Tem que estar com o coração aberto mesmo e matar os seus bebês, como incentivou aí Dr. Harmachuk, viu? Pra deixar bem claro. Esse é um corte de uma live muito mais completa que tá disponível lá no nosso canal principal. Esse aqui é o nosso canal de cortes, tá? O primeiro link que eu vou deixar aqui pra vocês é pra você assistir essa live na íntegra, de graça. O segundo link que eu vou deixar pra vocês é de um outro corte desse mesmo papo que você pode gostar também, tá bom? No primeiro comentário fixado, eu tô deixando o link das mentorias do Victor que acabaram de reabrir e talvez você possa ter interesse. Dá uma olhadinha lá, lembrando sempre que isso aqui não é um publi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.